Será que o seu nome ainda está escrito no livro da vida? Você já se perguntou isso? A maioria das pessoas acha que só pecados grandes faz perder a salvação, mas existem hábitos pequenos, atitudes que muitos cristãos têm no dia a dia, que silenciosamente apagam seus nomes do livro da vida e elas nem imaginam. Nesse vídeo eu vou te revelar 6 hábitos perigosos, baseados na Bíblia, que estão deixando muitos fora do céu sem saber. E o pior, tem gente orando, jejuando, indo para a igreja, mas mantendo esses comportamentos que Deus detesta. E se eu te dissesse que o hábito número 4 está presente em quase todo cristão moderno, e que se você não largar isso, a consequência será eterna? Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que o que parece pequeno está custando a sua salvação. E no final eu vou te mostrar o único caminho real para garantir que seu nome esteja lá e permaneça escrito. 1. Ídolos modernos no coração. Você já percebeu que hoje não precisamos mais de uma estátua de madeira para ter um ídolo? Hoje o ídolo cabe na palma da mão. O celular, a academia, a fama, a busca por aprovação, o status, tudo isso pode se tornar aquilo que ocupa o lugar que deveria ser só de Deus. E o mais perigoso é que ninguém se acha idólatra. A pessoa passa 3 horas no TikTok, mas não passa 3 minutos em oração. Posta 10 stories, mas não lê 10 versículos. E quando Deus olha o coração, ele vê um trono ocupado por outra coisa. A Bíblia é clara. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6:21. Idolatria não é só ajoelhar diante de algo. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus. E muitos hoje estão com o nome apagando do livro da vida, não por falta de religião, mas por excesso de ídolos modernos. 2. A mentira como estilo de vida. A mentira hoje virou um hábito. As pessoas mentem tão automático, tão natural, que nem percebem mais que estão pecando. É aquela mentirinha para não se complicar. Ah, é só para não magoar. Ou aquela manipulação leve nas palavras para parecer algo que não é. Mas diante de Deus, mentira é mentira. E a Bíblia não alisa isso. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21:8. O diabo é o pai da mentira. João 8:44. Quando a pessoa escolhe mentir constantemente, ela está escolhendo se alinhar, não com Deus, mas com o pai da mentira. E a verdade é que muita gente vai perder a salvação por causa de coisas pequenas. Porque aos olhos humanos é só uma mentira, mas aos olhos de Deus é um hábito que destrói o caráter e apaga o nome do livro da vida. Mentir não é um deslize, é um caminho perigoso. E quem anda nesse caminho precisa se arrepender enquanto há tempo. 3. Viver em pecados ocultos. Esse talvez seja o hábito mais destrutivo, porque é aquele que ninguém vê. Na igreja é santo. No culto, levanta a mão, posta versículo no status, mas quando está sozinho, cai nos mesmos pecados, nas mesmas ciladas, nos mesmos vícios escondidos. Pecado oculto cria um abismo entre a pessoa e Deus. E a Bíblia fala isso sem rodeios. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas no fim levam à morte. Provérbios 14:12. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12:2. O problema não é cair. O problema é viver confortável no pecado, escondido, acreditando que ninguém está vendo, mas Deus vê. E quando Deus revela, Ele revela tudo. Pecado oculto é como cupim. Por fora a madeira parece perfeita, mas por dentro está sendo comida, destruída. Quem vive uma vida dupla perde força espiritual, perde comunhão, perde intimidade e corre o risco de perder o nome no livro da vida. Hábito 4. Buscar revelações, mas esquecer da presença de Deus. Hoje virou moda viver de revelação. A pessoa pula de igreja em igreja, correndo atrás de profecia, atrás de sinais, atrás de alguém que diga algo sobre o futuro, mas não consegue ficar 10 minutos em silêncio na presença de Deus. Ela quer ouvir Deus pelos outros, mas não quer ouvi-lo pela palavra. E isso é espiritual, mas não é saudável. A Bíblia diz claramente: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. E o mais perigoso é que a pessoa confunde emoção com intimidade. Ela vive atrás de arrepio, queda, choro, movimento, mas não se alimenta da palavra. Só que a fé verdadeira não vive de espetáculo, vive de comunhão. A Bíblia também diz: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Tem gente que acredita em qualquer palavra que alguém diz, mas não confere na Escritura. Corre atrás de revelações, mas não corre atrás do autor da revelação.
E sabe o risco disso? A fé fica superficial, fácil de ser enganada. A alma fica vulnerável. Buscar Deus não é só querer respostas, é querer a presença, é querer a palavra, é ter relacionamento. E se hoje você percebe que tem buscado mais os profetas do que o próprio Deus, ainda dá tempo de ajustar o caminho. Hábito 5. Falar mal dos líderes espirituais. Esse aqui é mais comum do que parece. E é perigosíssimo. Na frente, a pessoa abraça, sorri, diz: pastor, estamos orando por você. Mas quando vira as costas, se transforma, critica, murmura, fala mal, desacredita e muitas vezes faz isso em nome de discernimento espiritual. Mas a Bíblia chama isso de rebelião disfarçada. A palavra diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram. 1 Coríntios 10:10. E também, obedecei a vossos líderes e sede submissos. Hebreus 13:17. Não significa que líderes são perfeitos, não significa que nunca erram, mas a forma como você age diz muito sobre o que há no seu coração. Quando você destrói a honra de uma autoridade espiritual, você não está só criticando uma pessoa, você está tocando na estrutura que Deus estabeleceu. E sabe o que é mais assustador? Muita gente perde a unção, não por pecados visíveis, mas por palavras murmuradas no secreto, palavras que ferem, que quebram a cobertura espiritual, que abrem portas que depois ninguém consegue fechar. E talvez Deus esteja te chamando hoje a vigiar suas palavras, antes que elas se tornem um motivo de uma queda espiritual grave. Hábito 6. Negligenciar a oração como se fosse normal. Hoje virou normal não orar. Virou rotina. A pessoa acorda, pega o celular, checa mensagens, roda redes sociais, levanta correndo. E Deus fica para depois. E o depois quase nunca chega. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Mas quantos vivem assim? A maioria vive como se oração fosse um luxo e não uma necessidade. Orar virou algo que a gente faz só quando tudo dá errado, só quando a dor aperta, só quando o problema chega. Mas oração não é plano de emergência, é respiração espiritual. E quem não respira, morre. Quando você deixa de orar, você começa a sobreviver no automático. Tudo vira pesado, tudo vira carnal, tudo vira ansiedade. Tudo vira preocupação. E o mais triste, a pessoa se acostuma. Ela vive dias, semanas, meses sem orar e acha que está tudo bem, mas por dentro a alma está seca, o coração está frio, a fé está fraca. Negligenciar a oração não parece pecado, mas é uma das formas mais rápidas de se afastar de Deus sem perceber. E se hoje você sente que perdeu o hábito de falar com Deus, isso não é condenação, é um chamado, porque ainda dá tempo de voltar. Talvez você tenha entendido agora que não são só os pecados grandes que afastam a gente de Deus, são os hábitos silenciosos, aqueles que vão roubando a presença, a intimidade e a sensibilidade espiritual devagar. Hoje você viu que ídolos modernos, mentira, pecados ocultos, viver atrás de profecias mas longe da palavra, falar mal de líderes espirituais e abandonar a oração, não são apenas falhas de rotina, são alertas do céu. E isso não é para te condenar, é para te acordar. Se Deus te trouxe até esse vídeo, não é para te julgar, é para te salvar. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão. A pergunta não é: será que eu erro? A pergunta é: estou disposto a mudar? Porque o nome que permanece no livro da vida não é do perfeito, é do arrependido. Se essa mensagem falou com você, não ignora essa voz. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não por causa de mim, mas porque isso mostra pro algoritmo que mais pessoas precisam ouvir essa verdade. E lembra disso, Deus não busca pessoas perfeitas. Ele busca corações que ainda estão dispostos a voltar. Estou deixando mais vídeos aqui no final que vai te edificar e te aproximar mais de Deus. Escolha um, clique e assista. Você não vai se arrepender.